investir em renda fixa parece algo seguro, até meio parado, né? Mas e se existisse um jeito de buscar lucros bem expressivos, tipo coisa de bolsa de valores, mas usando justamente esses investimentos? Pois é, hoje a gente vai desvendar a tal da marcação a mercado. Olha essa frase aqui. Ficar rico relativamente rápido e com zero esforço parece até pegadinha, não é verdade? A promessa que todo mundo quer ouvir. Mas que mágica é essa que estão chamando de marcação a mercado? É exatamente isso que a gente vai entender agora. Para ninguém se perder no caminho, o nosso roteiro é este aqui. A gente começa no básico da renda fixa, dá uma olhada nos tipos de títulos e aí sim mergulha no segredo da marcação a mercado. Depois, vamos ver se tem mesmo uma oportunidade na mesa. E claro, falar dos riscos. Afinal, não tem mágica sem truque e nem almoço grátis. Vamos lá, começando pelo começo. A tal mágica da renda fixa. A promessa aqui é um pouco contraintuitiva, mas a gente já vai entender o porquê. Para simplificar a vida, investir em renda fixa é, no fundo, emprestar dinheiro. É isso. Quem investe se torna o banco de alguém. Empresta uma grana hoje para uma instituição e lá na frente recebe de volta com os juros, que é o aluguel pelo uso do dinheiro. E para quem vai essa grana? Bom, as opções mais comuns no mercado são os bancos, com os CDBs e tal, as empresas, que emitem as debêntures, e, claro, o próprio governo, através do famoso Tesouro Direto. Beleza, já sabemos o que é e para quem se empresta. Mas e como o pagamento é feito? A forma de receber a grana de volta muda, e é aí que a gente encontra os 3 principais tipos de títulos. Primeiro tipo, pós-fixado. Pensa nele como um investimento que anda de mãos dadas com a economia, mais especificamente com a taxa Selic. Se a Selic sobe, o rendimento melhora. Se a Selic cai, ele acompanha. Por isso pós, né? O rendimento final exato não dá para saber de cara. Aí vem o pré-fixado. Esse aqui é o oposto. Zero surpresa. A taxa de juros é combinada, é travada no momento da compra. É um contrato que já diz exatamente quanto vai ser pago no final. Preto no branco. E por último, o híbrido. O nome já entrega. É uma mistura dos dois mundos. Tem uma parte do rendimento que é fixa, garantida, e outra parte que é variável, para proteger o dinheiro da inflação. Geralmente, essa parte variável segue o IPCA. E agora, chegamos. O grande segredo. A marcação a mercado. É aqui que a coisa fica interessante, onde a tal mágica acontece. É esse conceito que explica como o investimento de renda fixa pode, na verdade, variar, e variar bastante. Para entender a marcação a mercado, tem que ter uma regra de ouro na cabeça. Anota aí. Um título público pré-fixado, lá do Tesouro, sempre, mas sempre mesmo vai valer R$ 1.000 na data de vencimento. R$ 1.000. Essa é a promessa final. Tá, mas se ele vai valer R$ 1.000 no futuro, a pergunta de $1 milhão é quanto ele custa hoje? E aí que tá. A resposta para isso muda todo santo dia. O preço de hoje depende, adivinha, da taxa de juros do momento. Pode parecer um cálculo de outro mundo, mas a lógica é bem simples. O preço de hoje nada mais é do que os R$ 1.000 do futuro com um belo desconto aplicado. E o que define o tamanho desse desconto? 2 coisas. A taxa de juros do dia e o tempo que falta para o vencimento. Pensa assim, quanto mais alta a taxa de juros, maior o desconto. E se o desconto é maior, o preço do título hoje é menor. Vamos para um exemplo prático para a coisa ficar clara. Imagina o título que vence daqui a 7 anos. E hoje, o mercado está pagando uma taxa de 13,7%. Fazendo a continha do desconto, o preço dele hoje seria de apenas R$ 407. É isso mesmo. Paga-se 407 hoje para garantir o recebimento de R$ 1.000 daqui a 7 anos. E agora, atenção, porque aqui está o pulo do gato. Vamos imaginar que o tempo passou, 2 anos se foram, a economia deu uma melhorada e os juros caíram para 10%. Aquele mesmo título que agora só falta 5 anos para vencer, sabe quanto ele passa a valer? R$ 621. De 407 para 621 é um ganho de mais de 50%. Isso, gente, é a marcação a mercado em ação. O preço do título se ajustou às novas condições de juros. Tá, muito legal a teoria, mas por que esse assunto está tão quente agora? Simples. Porque, segundo as análises, o cenário atual de juros altos pode ser uma janela de oportunidade bem rara. Dá uma olhada neste gráfico. Ele mostra a frequência das taxas de juros desde 2010.
Nota que o patamar que a gente está vendo agora, acima de 13%, é bem raro. Aconteceu em só 9% do tempo. A análise aqui sugere que, olhando para o histórico, a probabilidade maior é de uma queda nos juros e não de uma nova subida. E para quem quer tentar potencializar esse efeito da marcação a mercado, existe uma estratégia ainda mais, digamos, arrojada. O segredo está em olhar para um fator-chave: o tempo. A lógica é ir atrás de títulos com vencimentos bem mais longos. A lógica por trás disso é bem direta. Quanto mais tempo falta para o vencimento de um título, o que o pessoal do mercado chama de duration, mais sensível ele é à variação dos juros. O impacto é muito maior. É por isso que títulos como o Tesouro IPCA+, e o Novo Renda+, que têm prazos de décadas, são como uma lupa para esse efeito. E quando a gente olha os dados específicos dos títulos IPCA+, a história é parecida. O patamar atual de rendimento acima da inflação também é historicamente alto, o que só reforça essa tese de uma possível queda no futuro. E o potencial de retorno aqui é de cair o queixo. Este gráfico simula o que aconteceria com um título Renda Mais se as taxas voltassem a níveis mais normais. Num cenário de queda, o investimento inicial poderia multiplicar por 4, ou até quase 6 vezes em 5 anos. É um retorno que a gente costuma ver na bolsa, só que vindo da renda fixa. Mas calma lá. Como a gente disse lá no começo, não existe almoço grátis. Um potencial de retorno desse tamanho vem de mãos dadas com um risco na mesma proporção. É crucial entender que isso não é uma aposta ganha. E só para ter uma dimensão do tamanho do risco, olha só essa comparação. É chocante. Recentemente, a oscilação diária de preço do título Renda Mais, um título do governo, foi maior do que a do Bitcoin. É isso mesmo, um título de renda fixa que balançou mais do que a criptomoeda mais famosa do planeta. Basicamente, os riscos se dividem em 2 grupos. O primeiro é o risco econômico. A previsão pode estar errada, a inflação pode não ceder e os juros não caem. Simples assim. O segundo é o risco emocional, o comportamental. A pessoa precisa ter estômago de aço para aguentar as quedas no meio do caminho sem se desesperar e vender tudo na hora errada. No fim do dia, entender a matemática por trás da marcação a mercado é só a primeira parte. A grande questão que fica e que cada um precisa responder para si mesmo é: o perfil, o temperamento, aguenta o tranco de uma jornada que promete ser uma verdadeira montanha-russa?